Irmãos, nessa noite eu quero falar a respeito das provações. Esse será o tema da nossa mensagem, amém? E eu quero falar sobre provações, né? E quero iniciar com uma pergunta: será que alguém hoje está passando por provação, né? Eu creio que todos nós estamos passando por provações. A palavra do Senhor diz que lá no livro de Oséias, o Senhor nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento certamente nos leva a perecer. Mas eu te pergunto hoje: provação faz parte da vida cristã? É outra pergunta que eu faço para você. Veja bem, essa provação que eu e você estamos passando não é uma provação individual. Toda a igreja está sob a mesma circunstância no mundo inteiro. Então presta atenção, o que nós estamos vivendo hoje em questão desse vírus, dessa epidemia que está tendo, ela não é individual, ela não veio só para mim, mas ela veio para o mundo todo. Todos nós estamos passando pelas mesmas provações. Se você for analisar, estudar e ir atrás, você vai observar que nunca aconteceu isso antes. Nunca aconteceu o que está acontecendo no mundo a respeito desse vírus, a respeito desse problema, né? Então todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos passando pela mesma provação. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15. Aleluia. Veja bem: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu ao que o amam. Ninguém, ao ser tentado, ou seja, ao ser provado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Versículo 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então presta atenção: quem está nos tentando nesse momento? Quem nos testa, nos prova? Certamente não é Deus quem nos testa. Deus não tenta ninguém. Então quem é que nos tenta? O diabo. Ele é o tentador. Mas por que ele nos tenta? Para nos destruir. Mas Deus nos prova. Não, o Senhor não precisa nos provar, pois além de nos conhecer, nós já fomos aprovados em Cristo Jesus. Então preste bem atenção que eu quero falar para você. Nesse tempo a qual nós estamos vivendo, de certo não é o Senhor que está tentando eu, está tentando você. Amém? Tudo isso que está acontecendo, de certo não é o Senhor que está fazendo. Por quê? Porque o Senhor não tenta ninguém, o Senhor não tenta os seus filhos. O Senhor não trouxe esse vírus para o mundo para tentar o povo ou para tentar os seus filhos, porque o Senhor não faz isso. Amém? Então, muitos estão dizendo, né? Repito aqui, tenho sempre falado, que nós sempre ouvimos as pessoas falando que é o Senhor que trouxe esse vírus para o mundo, para poder alinhar os seus filhos, para poder alinhar a igreja. Mas eu quero falar para você: não foi o Senhor que trouxe esse vírus, porque o Senhor não tenta o seu povo, o Senhor não tenta os seus filhos. De certo, quem trouxe isso foi o diabo que trouxe esse vírus, e nós estamos todo dia orando às 11h50 da manhã, amaldiçoando esse vírus, e eu creio em nome de Jesus que esse vírus já está sendo amaldiçoado e vai voltar, aleluia, para onde ele nunca deveria ter saído, que é para o inferno, em nome do Senhor Jesus. O que eu quero falar para a igreja nesse exato momento é que o Senhor não está tentando a sua vida. Preste bem atenção. Então, por que Deus aceita seus filhos serem provados?
Deus permite que passemos por tribulações e teste para conhecê-lo, para sermos aperfeiçoados, para sermos moldados e amadurecemos. Então veja bem, né? Nós estamos vivendo num tempo que infelizmente o mundo todo está passando por essa provação desse tal de coronavírus, né, Covid-19. Mas presta atenção, nesse tempo a qual nós estamos passando por essa tentação, o Senhor está fazendo o que comigo e com você? O Senhor está nos aperfeiçoando. Aperfeiçoando de que maneira? De nos aproximarmos mais dele, de criarmos mais relacionamento com ele. Por quê? Porque o Senhor, de fato, ele não prova ninguém. Amém? Não sei se faz sentido para você o que eu estou falando nesse momento. Porque certamente não é Deus que nos testa, mas é o diabo. Então, pastor, o que Deus está fazendo conosco? Deus, ele está nos aperfeiçoando no meio dessa tribulação, no meio de toda essa epidemia, dessa pandemia. O Senhor está aperfeiçoando a tua igreja, o Senhor está amadurecendo a tua igreja para algo maior que está por vir. Então nós precisamos entender, amém? Que o Senhor, no meio dessa tribulação, ele está aperfeiçoando a igreja dele, ele está preparando a igreja dele, amém? Eu gosto muito quando o pastor Wilson, ele fala nas orações, no período da manhã, que ele fala que ele está preparando um exército, ou seja, ele está aperfeiçoando um exército, ele está moldando um exército para algo maior que está por vir. Então preste bem atenção, o que o Senhor está fazendo conosco, no meio de todo esse problema, de toda essa dificuldade, aperfeiçoando a tua igreja, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, aleluia, fala, o Senhor está te aperfeiçoando, o Senhor está nos amadurecendo nesse tempo. Por quê? Porque quando passamos por tribulações e teste na vida, amadurecemos. Aleluia. Qualquer provação, qualquer teste que vier sobre a minha vida e sobre a sua vida, acredite em mim, não é para te destruir, mas é para te fortalecer, amém? É para te amadurecer, e nós precisamos entender dessa maneira. Nós como filhos precisamos entender que nesse tempo o Senhor está amadurecendo a tua igreja, aleluia. Por isso levamos nossos filhos para a escola, eles passarão por muitas provações e testes, e assim eles amadurecem, aleluia, glória a Deus. Eles amadurecem quando passam pelo teste, e eu quero falar para você, que você vai sair aprovado desse teste. Você vai sair mais maduro depois de tudo isso terminar. Você vai sair mais convicto do Deus que você serve. Nós vamos sair com mais relacionamento, com mais intimidade. Por quê? Porque nesse tempo nós estamos nos aproximando mais do Senhor. Nós estamos tendo mais tempo de relacionamento com o Senhor. Aleluia. Eu quero falar para você, filho, que nesse tempo a qual nós estamos passando de quarentena, é o tempo a qual eu creio que muitos estão lendo mais, estão estudando mais, estão adquirindo mais conhecimento, mais revelação, aleluia. Por quê? Porque está amadurecendo. Tem pessoas que estão amadurecendo o seu casamento, está amadurecendo juntamente com a sua família, está amadurecendo na vida financeira. Por quê? Porque é o tempo que nem nós pregamos a semana passada, é o tempo de ajustarmos algumas coisas, amém? Então no meio da provação, no meio da tribulação, no meio de teste, o Senhor está fazendo o que comigo e com você? Amadurecendo os seus filhos, aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. No meio de toda a crise, Deus está nos dando a oportunidade de amadurecermos, está dando a oportunidade para nós, aleluia, criarmos mais relacionamento, mais vínculo com o Senhor. E eu quero falar para você em nome de Jesus, você vai sair mais forte, aleluia, glória a Deus. Quando você coloca o seu filho na escola, ele vai passar por diversos testes, mas eu quero falar para você, acredite em mim, ele vai sair mais maduro, mais fortalecido, para encarar algo melhor ou algo maior na sua vida.
Tiago diz que quem suporta a provação é provado e recebe a coroa da vida. Eu quero falar para você, filho, nesse tempo, aleluia, a qual nós estamos passando, suporta tudo que está acontecendo, tudo que você está tendo na sua vida, suporta tudo. Por quê, pastor? Porque eu creio que você, suportando, vai ser aprovado e receberá a coroa da vida. Não desista. No meio do teste, no meio da provação, no meio da tribulação, não desista. Não desistem. Aleluia. Continue firme, continue acreditando. Continue se relacionando com Deus, criando vínculo, intimidade. Não pare. Prossiga. Acredite em mim, você vai sair mais forte, mais fortalecido. Tiago diz muito claro: suporta o que, pastor? Suporta todo problema, toda tribulação, suporta tudo isso que você está vivendo nesses dias. Aguente firme, não retrocede, que de fato tu sairá forte. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que tem pessoas que estão do seu lado, você que está me assistindo, diga para essa pessoa: suporta, aguenta mais um pouco, tudo isso vai passar, e você vai sair mais forte. Aleluia, glória a Deus. Presta atenção que eu quero falar para você. Primeiro, Jesus foi provado, tentado. Aleluia. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao versículo 18. Abra sua Bíblia. Aleluia. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas quais referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, presta atenção, pois que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, presta atenção, o Senhor sofreu e também foi o quê? Tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha também no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aleluia, glória a Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, aleluia, que até Jesus aqui na terra era homem como qualquer um, porém sem pecado. Amém? Jesus, ele foi que nem eu e que nem você, homem que caminhou por essa terra, amém? Mas porém sem pecado, para que a obra do Calvário funcionasse para nós. Jesus se tornou homem, passou pelos mesmos sentimentos e provações, e tendo sido aprovado em tudo, se entregou por nós. Presta atenção, Jesus também foi provado, Jesus também foi tentado, e a Bíblia diz que ele suportou toda a provação, toda a tentação, para que hoje eu e você viemos ser aprovado em Cristo, para que eu e você viemos ser aprovado na obra consumada da cruz, aleluia. Jesus, ele foi perseguido,
Presta atenção, que eu quero falar para você nessa noite. O meu Deus, o seu Deus, Jesus Cristo de Nazaré, enquanto caminhou por essa terra, sofreu tentações, sofreu provações, mas Ele venceu todas elas. E eu quero declarar na sua vida, a Bíblia diz, assim como Ele é, nós também somos. Aleluia! Eu quero falar, se nós nesse tempo estamos passando por provações, por tentações, eu quero falar para você que nós vamos vencer em Cristo Jesus, porque Ele venceu e a igreja também vencerá. Aleluia! Precisamos crer no que está escrito na palavra de Deus, confiar. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus se esvaziou dos seus poderes divinos e se fez homem, ou seja, passou pelas aflições e tribulações que os homens passaram. Aleluia, quero falar para você, aleluia, que Jesus também passou por aflições, provações, e hoje não é diferente comigo, não é diferente com você. Talvez hoje, qual é a maior provação que nós estamos passando nessa terra? Talvez não seja uma perseguição do homem, mas talvez seja uma perseguição do diabo sobre a sua vida. Talvez a provação que a igreja está passando hoje é esse Covid-19, é algo espiritual, ter que ficar trancado, não poder se reunir como igreja. Se reunir da maneira que eu falo, presencial, estar junto, abraçar, cumprimentar, beijar, glorificar, fazer comunhão e exaltar o nome do Senhor. Talvez isso para você está sendo uma provação, está sendo um teste. Mas no meio de tudo isso, o Senhor saiu vitorioso. E a igreja também sairá vitoriosa, a igreja sairá mais madura, a igreja sairá mais fortalecida, a igreja sairá mais amorosa, a igreja se reunirá com mais força, com mais poder, com mais garra, com mais unção. Acredite em mim no que eu estou te dizendo, quando tudo isso passar, aleluia, sairemos mais fortalecidos, as nossas celas serão mais fortes, os nossos cultos serão mais cheios de unção, mais cheios de poder, aleluia, os nossos encontros serão poderosos, serão cheios da glória, da graça de Deus. Mas para isso nós precisamos permanecer. Jesus permaneceu firme, foi até o fim, cumpriu o propósito. Falando para você, não desista, vai até o fim, cumpra o propósito. Estou falando de Jesus. O Senhor passou por tudo, aleluia, foi provado e tentado, aleluia, glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor, aleluia. Então podemos perguntar, Jesus teve medo, pastor? Como os homens têm? Jesus ficou angustiado, ansioso, como os homens ficam? Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Aleluia, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro:
então nem uma hora pudesse vos vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. 42, tomando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Presta atenção que eu vou falar para você. Segundo, Jesus teve medo. Pastor, Jesus teve medo? Teve medo. Aleluia. Como Jesus teve medo? Presta atenção, a palavra do Senhor está dizendo que Jesus, ele ficou profundamente entristecido, angustiado pela situação a qual ele estava passando naquele momento. Aleluia, no momento do quê? No momento de aflição, no momento de dor, no momento de perseguição. A Bíblia diz que ele, em outro evangelho, suava gotas de sangue. Presta atenção, aflito, angustiado. A Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. Presta atenção, no evangelho de Marcos diz que ele teve, aleluia, pavor. No evangelho de Lucas, Jesus suou gotas de sangue. Porque Jesus ficou assim? Porque ele sabia que deveria enfrentar a morte. Que tipo de morte ele passaria? Jesus sabia de tudo o que aconteceria. Preste bem atenção, Jesus sabia a maneira que ele ia morrer, o jeito que ele ia morrer, como ele iria morrer. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia que ele ia ser açoitado, Jesus sabia que ele ia ser pregado no madeiro, Jesus sabia de tudo. Imagina ele sabendo como iria ser a morte dele, como é que ele ficou naquele momento. Preste bem atenção, Jesus não tinha pecado, mas era homem que nem eu e que nem você. Está entendendo o que eu estou falando? Ele passou, filho, por sofrimento também, como homem. Ele passou por aflições como homem, sabendo a maneira que ia morrer. O evangelho relata isso para mim e para você. Ele sabia que deveria enfrentar a morte. Ele sabia. Oh, irmãos, todos nós temos medo da morte. Não adianta dizer que não. Tenho algo que eu falo aqui, os irmãos dão risada, mas eu tenho um pavor de entrar dentro do avião. Por quê, pastor? Precisa dizer por quê? Esse troço cai lá de cima, lá, quem é que sobra? Não, já vi que sobra, de sei lá de quanto sobra um. Não, presta atenção, é medo do quê? Medo de morrer. Vou falar para você, nesse tempo aqui você está com medo do vírus? Você está com medo é do quê? De morrer. Muitos dizem, né? Muitos falam: e se eu pego esse vírus aí e morro? É a primeira coisa que eles falam. É a primeira coisa. Presta atenção, então o medo ele te deixa angustiado. O medo te deixa preocupado, o medo te deixa aflito, sim ou não? Você sabe disso, você sabe do que eu estou falando. O isolamento dentro de casa é com medo do quê? Do vírus apenas? Não, com medo de morrer. Jesus também passou por isso. Aleluia. Pois não fomos feitos para morrer, antes, sem nenhum antecedente, falávamos da morte, ou de muito medo, pois sempre nos pareceu muito distante, mas agora com o covírus a morte está solta e muitos estão com medo dela. Aleluia.
Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, que está me assistindo. Pergunta: você tem medo de morrer? Olha bem nos olhos dela. Aleluia. Vai ter uns que vão dizer: não, imagina. Não é verdade? Tem medo de morrer não. Sou forte. Morrer para mim é lucro. O apóstolo Paulo: já cumpri tudo. Ele disse isso. Aleluia. Veja bem, esse é o medo que está rodando o mundo. Esse é o medo que todos estão tendo hoje, no dia de hoje. Desde quando esse vírus aí começou no mundo, o povo está com medo do quê? De morrer. Jesus, quando teve medo, ele estava no Getsemane, estava orando, estava buscando. Quero falar para você, Getsemane é lugar do azeite. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículo 33. Olha que interessante. Deixa aí a Bíblia aberta. Quero falar para você a respeito do Getsemane. O que era o Getsemane? Getsemane era um lugar onde se produzia azeite, óleo. Para produzir azeite é necessário prensar as azeitonas. Jesus estava sendo prensado, pressionado pelaquela circunstância. Estava acontecendo com Jesus. Jesus sabia que ia para a cruz. Jesus sabia que os soldados estavam vindo para prendê-lo. Mas antes de tudo isso acontecer, para onde Jesus foi? Para o Getsemane. Fazer o quê? Orar. Orar. Buscar. Aleluia. Clamar a Deus. Clamar pelo Pai. Mas ali ele estava sendo o quê? Pressionado. Apertado. Aleluia. E quanto mais era apertado, quanto mais era prensado, aleluia, mais ele orava, mais ele buscava. Todas as vezes que somos prensados, tentados, provados, algo será gerado dentro de nós. Fala para a pessoa que está ao seu lado: quanto mais você é provado, quanto mais você é tentado, aleluia, algo está sendo gerado dentro de você. Aleluia! Presta atenção, o propósito do Getsemane foi gerar na vida, aleluia, de Jesus, poder, unção. Isso é o que deve ser produzido em nossas vidas no dia de hoje. Nos dias de hoje, quanto mais provado e tentado nós estamos sendo, o que tem que gerar dentro de nós? Medo, pavor, angústia? Não! O que tem que gerar dentro de nós? Poder e unção, autoridade. Não pavor, não medo. Porque se nós estamos sendo nesse tempo provado, aleluia, gera algo bom dentro de você. Gera algo bom na sua mente. Estou sendo provado, mas estou sendo aperfeiçoado, estou sendo amadurecido, estou sendo, aleluia, tentado, mas o Senhor, Ele está gerando algo forte dentro de mim. Nesse tempo, o meu casamento está sendo provado, mas está gerando algo forte dentro do meu casamento, dentro da minha vida, dentro da minha família. Presta atenção, Jesus estava sendo prensado, mas algo dentro dele estava sendo gerado. Nesse tempo de vírus, que você está dentro de casa, o que está sendo gerado dentro de você? O que está sendo gerado dentro de você? Porque isso vai passar, isso vai acabar, e nós temos que sair mais fortalecido. Nós temos que sair mais cheio de poder, mais cheio de unção, mais cheio de autoridade, amém? Aleluia, enquanto Jesus estava no Getsemane sendo provado, sendo tentado, aleluia, sendo ali naquele momento, aleluia, de provação,
estava sendo prensado, aleluia, o que estava saindo dele, aleluia, óleo, unção, poder. Por quê? Porque ele estava ali buscando ao Pai. Mas ao contrário dos discípulos, a Bíblia diz que os discípulos estavam no mesmo lugar de Jesus, mas Jesus estava orando, Jesus estava buscando, Jesus estava se entregando a Deus, e os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Sabe o que eu entendo nesses dias, cuidando de igreja? Nesses dias, infelizmente, analisando, aleluia, tem pessoas que nesse tempo estão buscando ao Senhor, está se entregando ao Senhor, está se aprofundando mais em intimidade com o Senhor, em relacionamento com o Senhor, mas infelizmente tem pessoas que estão dormindo. Fala para o irmão que está do seu lado, você faz parte de que grupo? Do grupo de Jesus ou do grupo dos discípulos? Não, você é daquele grupo que está buscando, que está orando, que está cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de unção? Ou é daquele grupo que está dormindo? Esses dias eu falei com um jovem, falei assim, e os irmãos da sua célula? Pastor, tem uns que estão vindo, tal, mas teve um que falou algo que me chamou a atenção. Falei, o que ele falou? Ele falou assim, só voltarei para a célula e para participar dos cultos quando tudo isso passar, quando toda essa epidemia passar. Então, eu pergunto, o que ele deve estar fazendo esses dias? Está entendendo? Aleluia. Presta atenção, o que Jesus sentiu no Getsemane. Fala para o seu irmão, tristeza e angústia, pavor. Fala para o seu irmão, nesses dias, o que você está sentindo? Nesses dias de coronavírus, o que você está sentindo? Pastor, estou sentindo maior alegria, ó. Estou dentro de casa sem fazer nada. Será que é assim que você está? É nada. Aleluia, filho, não é. Marcos diz assim, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Tomado de pavor e de angústia. O que ele fez com esse sentimento, pastor? Versículo 34, e ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Presta atenção, Jesus sentiu tristeza? Sim. Sentiu pavor? Sim. Sentiu angústia? Sim. E nós estamos falando de Jesus. Entende? Nós estamos falando de Jesus. No momento que ele sabia que ia ser entregue aos soldados, no momento que ele sabia que ia passar pelas provações, o que ele sentiu? Tristeza, angústia e pavor. Mas presta atenção, aleluia. Mas mesmo sentindo tristeza, pavor, angústia, ele permaneceu orando, ele permaneceu firme, não desistiu. Não desistiu. B, Jesus pediu ajuda, quebrantamento. Veja o versículo 38, aleluia, do que nós acabamos de ler lá em cima. Ele pediu ajuda. Jesus pediu ajuda. Ele não se concedeu como Adão fez, ou melhor dizendo, ele não se escondeu como Adão fez, não fugiu como Elias fez, não mentiu como Abraão fez. Jesus pediu ajuda. Jesus disse, ficai aqui, ou seja, fiquem comigo, permanecem por perto. Quando estamos perto, nos sentimos seguros. Fala para a pessoa que está do seu lado, não tem vergonha de pedir ajuda. Jesus pediu ajuda. Fica aqui, não me deixa sozinho não, não vai embora não. Você, Pedro, João, fica aqui, preciso de vocês, vamos orar junto, vamos buscar junto, vigiai. Presta atenção que eu quero falar para você, irmão. No meio de toda essa epidemia, não é o momento de fugirmos,
de se isolarmos. Isolar que eu falo, você ficar sozinho. Tio aqui, não chega perto. Não, é o momento de você pedir ajuda. Talvez você está sofrendo tentação dentro da sua casa. Você que é homem, talvez a mulher está ali com seu marido, está ali com a sua esposa, pede ajuda. Abra o coração. Esses dias eu pedi ajuda para minha esposa. Abri o coração para ela. Falei, eu preciso que você ore por mim. Eu estou com um sentimento de morte. Mas não é um sentimento de morte do coronavírus. É um sentimento de morte de outras enfermidades, a qual eu não tinha. E o diabo estava querendo colocar nesse tempo que eu estou dentro de casa. Olhava no espelho e ficava, nossa, alguma coisa está acontecendo. Angustiado, sem conseguir dormir. Conversei com ela, falei, eu preciso que você me ajuda. Eu preciso que você vigia comigo, eu preciso que você ore comigo. Ela orou comigo. Conversamos. Talvez você está passando por isso. Talvez você está com algum tipo de problema nesse tempo a qual você nunca teve. Talvez você está com medo. Talvez você está angustiado. Talvez você está precisando de alguma coisa e tem vergonha de pedir. Tem vergonha de abrir o coração. Não, vou abrir o coração para minha esposa. Não, vou abrir o coração para os meus pais. Aí fica isolado. E o diabo fica criando várias coisas na sua mente. Fica te perturbando. E você não fala nada, não comenta nada. Presta atenção. Aleluia. Esse é o momento de você pedir para que as pessoas fiquem perto de você. Fique perto aqui. Ora. Aleluia. Glória a Deus. E abra o coração. Veja bem, a estratégia do inferno é usar do isolamento para aumentar o medo. Precisamos estar juntos. Não podemos ficar sozinhos para vencermos o medo. Para vencermos nossas lutas, você precisa estar junto, você precisa estar perto. Eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir ajuda, graças a Deus. Nenhuma. Jesus levou seus discípulos e disse para eles: ficai aqui. Eu preciso que você ore comigo. Eu preciso que você interceda junto comigo. Esse é o momento. O momento que você está em casa, é o momento agora de você olhar para a pessoa que está do seu lado, para dentro da sua família, e dizer: preciso de ajuda. Nós fizemos discipulado quarta-feira. Para mim, eu falo com todo o coração, foi um dos melhores discipulados que eu já fiz na minha vida, desde quando eu estou na frente da igreja, aqui, juntamente com os irmãos que estão comigo na liderança. E teve um dos irmãos que abriu o coração e disse a verdade. Estava com medo. Estava isolado. Não queria nem chegar perto de ninguém, porque estava com medo. Mas graças a Deus, ouvindo o pastor Wilson, ouvindo o pastor Aloysio, ouvindo o Senhor, esse medo foi embora. Saiu de dentro de mim. Peço até perdão para a equipe, porque eu estava com medo. Verdadeiro. Foi sincero. Esse é o momento, filho. Não é um momento de ficar isolado, não. É um momento de abrir o coração e dizer: eu preciso de ajuda. Talvez o diabo está colocando medo na sua vida, está te perturbando, sabe? Está destruindo você, destruindo a sua família, e você está querendo lutar sozinho. Vou falar para você: aquele que sabe que tem uma equipe, aquele que sabe que tem uma família, ele não luta sozinho, ele não está sozinho. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não está sozinha. Estamos aqui.
Sabe, peça ajuda das pessoas que andam com você. Peça ajuda para a sua equipe, para as pessoas que caminham juntas com você. Pede ajuda para elas. Não precisa ter medo. Vai pedir ajuda para quem, filho? Para quem não é da sua equipe? Para quem não anda com você? Para quem não faz parte da sua família? Não. Somos uma igreja, somos uma família, estamos juntos. Irmãos, o que eu tenho ouvido nesses dias, as pessoas se ajudando, sabe, as pessoas se importando uma com a outra, de todos os lados. Eu vejo essa unidade no meio da igreja. Por quê? Porque não tem medo de pedir ajuda. Sabe, eu quero falar para você, jovem, vocês que estão me ouvindo, adulto, não tem medo de pedir ajuda para o seu líder, não tem medo de pedir ajuda para o seu pastor, não tem medo de pedir ajuda para a sua equipe, não tem medo. Jesus não teve medo, Jesus pediu ajuda. Se Jesus orou, versículo 39, Marcos 14, 39, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Quando o medo se levantou na vida de Jesus, ele foi buscar o perfeito amor, ele foi se encher da vida de Deus, ele foi orar, e é através da oração, todo o medo será lançado fora. Através da oração, todo o medo é lançado fora. Sabe, ora comigo, estou com medo, ora e ministra o perfeito amor, ministra o verdadeiro evangelho, que todo medo que existe é lançado fora, é retirado de dentro de nós. Jesus orou. Foi sincero em seu sentimento. Fala para a pessoa que está do seu lado, seja sincera em seus sentimentos. Veja bem, não quero trazer medo para você, mas você precisa abrir os olhos e enxergar o que está diante de nós. É o tempo de orarmos. Não se esconda da verdade. Vamos enfrentar tempos difíceis, mas como Jesus venceremos. Precisamos encarar a verdade. Sem isso, nada vai mudar em nossa vida. Precisamos encarar. Aleluia. É uma verdade. Qual é a verdade, pastor? Qual é o fato, pastor? É que esse vírus está no mundo, sim ou não? Então presta atenção. Mas como é que eu vou encarar tudo isso? É me isolando? É se isolando? É ficando com medo? Lógico que não. É guardando os meus sentimentos para mim? Lógico que não. É sendo sincero, é sendo verdadeiro, é se abrindo, é falando, é conversando e é orando. Porque quando nós oramos e somos verdadeiros em nossos sentimentos, nós tiramos esse peso, esse fardo de dentro de nós, arrancamos esse mal de dentro de nós, esse pavor de dentro de nós. E o que eu quero falar para você, e nós saímos vencedores, assim como Jesus saiu vencedor. Presta atenção, parte E, submeteu-se à vontade divina. Jesus orou 3 vezes no Getsemane. 3 vezes ele orou. E toda vez que ele orava, ele vinha até os seus discípulos. E os discípulos estavam dormindo. Ele desistiu? Voltou a orar. Voltou a orar, repetiu a mesma oração. Por quê? Porque se submeteu à vontade divina. Jesus entendeu o processo, então ele se submeteu, e a consequência foi: o óleo fluiu e a paz se estabeleceu, a coragem e a disposição para sofrer o dano se estabeleceram. Ele orou, persistiu, clamou, aleluia, se submeteu à voz do Pai, à voz divina, e depois de tudo isso, aleluia, o óleo fluiu dentro dele, aleluia. Depois de tudo isso, o que ele sentiu? Paz, paz para continuar, paz para prosseguir. O que eu quero dizer com você? Nesse tempo é o tempo de você orar, é o tempo de você fluir no Espírito Santo, é o tempo de você clamar, é o tempo de você buscar, até que você sinta paz. Quando você sente paz, agora eu estou em paz para passar por tudo isso, aleluia. O que acontece?
a coragem e a disposição, ela vem sobre a sua vida para sofrer qualquer outras coisas que virá pela frente. Por quê? Porque você vai passar em paz. F. O que aconteceu com o discípulo? Presta atenção que eu quero falar para você nesse tempo. A Bíblia diz que Jesus foi orar e os discípulos ficaram dormindo. Enquanto Jesus estava se fortalecendo, os discípulos estavam com os olhos pesados, cansados. Veja bem, seus discípulos dormiram. Quem dorme não consegue orar. Fala para o irmão que está do seu lado: quem dorme não consegue orar. Fala para ele, então acorda. No momento da provação, no momento que vieram prender Jesus, se Pedro estivesse orando, se Pedro estivesse buscando, se Pedro estivesse cheio de unção, cheio de poder, cheio do óleo, quando vieram prender Jesus, ele não teria pegado a espada e cortado a orelha do soldado. Mas só que ao invés de Pedro orar, o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Quando Jesus foi preso, o que eles fizeram? Fugiram. Porque quem não ora sempre foge. Quem não ora será reprovado no teste da tribulação e na provação. Por quê? Porque não oram, porque não buscam, porque não clama, porque não intercede. Então presta atenção. É um fato que existe o vírus aí fora. Amém? É um fato que estamos vivendo um tempo a qual nunca o mundo viveu antes, a qual nunca ninguém viveu antes. Nós estamos vivendo um tempo inédito, um tempo que ficará marcado na história, na vida das pessoas. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo de nós orarmos, buscarmos. Não é o tempo de dormir. Não é o tempo de dormir. Quero falar mais uma vez, estamos às 11h50 junto com o pastor Wilson orando, clamando, buscando, intercedendo, nos preparando. Quero falar para você, precisamos nos preparar. O que aconteceu? Os discípulos não se prepararam. No momento que precisavam eles se posicionar da maneira que Jesus se posicionou, o que eles fizeram? Fugiram, correram, foram embora, deixaram Jesus. Porque eles também tiveram outras oportunidades de serem aprovados. Isso mostra que Deus nunca desiste de nós. Naquele momento, eles correram, foram embora. Naqueles momentos eu posso dizer que ali sim, eles deixaram Jesus na chapada. Por quê? Estavam preparados. Jesus chamou para prepará-los. Sabe, eu não canso de falar, irmão. O pastor Wilson tem nos chamado todo dia para nos preparar. Quero falar para você de coração, não corre não. Não deixa o sono falar mais alto. Estamos preparando um exército. No meio dessa epidemia, dessa tribulação, desse vírus. Estamos preparando um exército no meio de tudo isso. Estamos preparando com oração. Então nesse tempo, façam parte dos 300. Não foge. Permanece firme. Permanece firme. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que mesmo os discípulos fugindo, indo embora, largando ele não desistiu. Ele não desistiu. Em outras oportunidades, eles foram aprovados. Mas eu quero falar para você, vamos ser aprovados nessa oportunidade agora, nesse momento agora. Sabe, nós também seremos aprovados. É só seguir o caminho que Jesus seguiu. Fala para os seus irmãos, você também pode ser aprovado. Segue o caminho que Jesus seguiu. Fala para ele, enxerga o problema, peça ajuda, ore, se quebrante, receba a vida de Deus. É isso. Esse é o caminho. Jesus passou por tudo, passou, mas continuou firme, continuou orando, continuou pedindo ajuda. Enxergou de fato, é um problema. Sozinho eu não vou conseguir vencer. Preciso de ajuda. Preciso de pessoas perto de mim.
preciso da minha equipe, preciso dos membros, preciso estar junto. Aleluia. Sabe, eu quero falar para você, nesse momento, receba a vida de Deus fluindo dentro de você, receba a paz para passar pela provação. Sabe, no final há uma coroa para todos aqueles que são aprovados. Nesse tempo, preste atenção em tudo que nós estamos fazendo nas lives, em tudo que nós estamos fazendo nos cultos, nos discipulados, nos pastores ministrando. Preste atenção, é o tempo do que? De você fluir a vida de Deus dentro de você, a palavra de Deus dentro de você, dentro de nós. É isso que eu quero falar para vocês. Sabe, não foge não. Não foge. Esse é o tempo. Esse é o tempo de unção e poder ser derramado sobre a nossa vida. Aleluia. Há uma coroa. Fala por irmão, há uma coroa para todos aqueles que são aprovados. Por irmão, não foge não. Vamos estar junto. Aleluia. Como Deus é maravilhoso. Amém? Aleluia. Quero, nesse momento, orar a Deus, clamar a Deus. Você que está me ouvindo, se coloque em pé aí na sua casa. Quero concluir que todos nós vamos passar pelo Getsemane. Todos nós vamos passar. A igreja no mundo inteiro está passando por isso, ao mesmo tempo. Todos estão passando. Todos. Amém? Esse vírus veio para todos. Todos e toda a igreja está passando pela mesma situação. Quero te falar, a grande questão é como eu e você passaremos por isso. É isso que eu quero falar para você, igreja que está me ouvindo. Quero falar para os irmãos que estão aqui também, juntamente comigo, me ouvindo. Todos estão passando, mas eu e você, que estamos na mesma situação, vamos passar aprovados ou reprovados. É isso que eu falo para nós que aqui estamos, para a igreja da cidade de Tiradentes, ou para aqueles que estão me ouvindo, talvez não faz nem parte da igreja. Como é que nós vamos passar por tudo isso? Sendo aprovado ou reprovado? Quero falar para você como seu pastor, e quero declarar, com certeza seremos aprovados. Seremos aprovados, porque Ele foi aprovado. Eu quero crer que nós também seremos aprovados, amém?